Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Estamos continuando o nosso estudo do Evangelho segundo Mateus. Estamos no capítulo 2 e veremos hoje a sequência do capítulo. Nós paramos no versículo 12 e agora vamos para os versículos 13, 14 e 15. Deixe-me ler a partir do verso 12 apenas para melhorar o contexto do nosso estudo. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Nós vimos no nosso último estudo que Herodes tinha uma diferença em relação aos magos. Enquanto os magos foram até Jesus para reconhecê-lo como rei e adorá-lo, Herodes, na verdade, estava inflamado de ciúmes. E nós vemos o registro do versículo 12, que Deus faz com que os magos voltassem para a sua terra por outro caminho. Eles foram alertados em sonho que não voltassem a Herodes, justamente porque Herodes tinha um plano ruim. Herodes queria matar Jesus. Herodes queria desfazer-se de Jesus, assim como ele tinha desfeito de alguns da sua própria família. Esse espírito ciumento e doentio de Herodes fez com que ele cegamente quisesse eliminar Jesus. Mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Avisou os magos e eles foram por outro caminho à sua terra. Mais que isso, nós vemos que Deus estava determinado a proteger o seu filho e ele então avisa José em sonho que ele deve partir, que ele deve deixar o lugar onde ele estava e fugir para o Egito. Nós vemos que é marcante a presença da terra do Egito na história do povo de Israel. Primeiro, o marco triste que nós vimos no capítulo 1, que por um tempo Israel foi escravo no Egito e foi resgatado de lá, mas nós vemos também ao longo do Velho Testamento um histórico de refúgio na terra do Egito para o povo judeu. Tanto é que é sabido, como alguns estudiosos mencionam, é sabido que havia uma pequena comunidade de judeus em algumas das cidades do Egito. Alexandria, por exemplo, era uma. E certamente José foge para um desses vilarejos onde havia presença de judeus para que ali ele pudesse sobreviver por um tempo. Vimos também que provavelmente o financiamento dessa viagem se deu justamente com os presentes que foram dados pelos magos. Mas o fato é que o verso 13 diz que um anjo do Senhor apareceu a José e ele diz: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Ele ouve o recado do anjo, que era um recado de Deus, não é? E pela linguagem que nós temos aqui era urgente, dispõe-te, ou seja, fique pronto, apronte-se rapidamente e vá para o Egito. E o verso 14 marca novamente algo que tem sido a marca indelével da postura de José. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe. José não questionou, José não indagou: será que é isso mesmo que Deus quer? José não perdeu tempo, ele não esperou sequer que o dia amanhecesse.
Ele não esperou sequer mais um momento, mas naquele mesmo momento ele se dispôs. Por isso o registro do versículo 14: tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. José não perdeu tempo, tendo ouvido a voz de Deus, tendo entendido o que Deus queria, ele prontamente obedeceu. Que exemplo para nós, como chefes de família também, porque José fez isso para proteger a sua família. José queria proteger o seu filho e queria também proteger a sua esposa. E exemplo também de obediência a Deus, porque prontamente, ao ouvir o que Deus tinha mandado, ele não questionou, ele não duvidou, ele sequer disse ou pensou: será que Deus mesmo está falando comigo? Será que é isso? Eu entendi certo? Mas o texto diz que ele se dispôs, ou seja, prontamente ele se levantou, se arrumou e avisou a sua família e partiu para o Egito. O verso 15 diz que ele ficou ali no Egito exatamente até o momento em que recebeu a ordem para sair. Obediente que era, ele tinha ouvido a ordem clara dizendo: fique lá até que eu te avise. E o verso 15 registra justamente isso. Lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. É interessante também aqui nessa expressão que vem do Velho Testamento, que vem em mais uma passagem em que Mateus relembra o cumprimento de algo que estava no Velho Testamento. Aqui, interessantemente, na verdade, essa menção do Velho Testamento aponta lá no contexto original para o fato de que Israel tinha sido resgatada do Egito, não é? Séculos antes da nação ser formada, e agora Mateus aplica isso ao nascimento e ao resgate do próprio Senhor Jesus lá da terra do Egito. E é interessante nós estabelecermos um paralelo, como também Craig Blomberg fez, entre o resgate do povo de Israel para entrar na terra prometida e ali receber o que foi a primeira aliança de Deus com o povo, e agora o resgate do próprio Senhor Jesus, do Filho, do Messias, vindo do Egito novamente para inaugurar o que seria o novo pacto, a nova aliança. E nós temos aqui esse evento extremamente significativo espiritualmente. De novo, num evento aqui que é uma espécie de evento tipológico, Jesus é resgatado de novo do Egito. Dali ele volta para a terra para inaugurar o que seria o novo e definitivo testamento, a nova aliança. Como Jesus mesmo disse aos seus discípulos: essa é a nova aliança pelo meu sangue. E nós vemos esse relato aqui como registro dessa realidade. Então ele ficou até a morte de Herodes. E aqui uma nota interessante para nós, que somos acostumados a pensar que Jesus nasceu no ano 1. Houve um registro lá no século 6, feito por Dionísio. Foi feita uma troca de calendário, do calendário romano para o calendário cristão. Mas o fato é que a maioria dos estudiosos entende, isso é consenso agora, de que houve um erro no cálculo dos anos. Dionísio especificamente esqueceu de mencionar ou esqueceu de levar em conta o fato de que Herodes, na verdade, morreu 4 anos antes de Cristo. Ou seja, ele no relato histórico ele morreu em 4 AC, antes de Cristo. Jesus, então, por força disso, na verdade, teria nascido em 5 ou 6 antes de Cristo. Eu sei que parece um tanto estranho você perceber isso, é por isso que alguns estudiosos já mudaram o nome, antes da era cristã, porque na verdade Jesus nasceu antes do conhecido ano 1. Por que nós sabemos disso? Porque nós temos certeza de que Herodes morreu no ano 4 antes da era cristã. E por isso, por implicação, nós entendemos que Jesus, na verdade, nasceu por volta do ano 5 ou do ano 6
É por isso que existe o relato, nós vamos ver no nosso próximo encontro, de que Herodes deu a ordem para que fossem mortos os bebês, as crianças de 2 anos para baixo. Jesus então nasceu, na verdade, no ano 6, antes da era cristã. É uma pequena correção que vale a pena a gente perceber, porque historicamente houve um erro. Mas no nosso próximo encontro, então, nós veremos justamente o que acontece e Herodes dá vazão ao seu ciúme, mas esse será o tema do nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.